A série Recomeços já nos fez entender tantas coisas. Consigo ler algumas coisas, porque depois de velho que eu aprendi, entendeu? Escrever, não sei escrever direito também. Já nos fez rever nosso olhar para quem joga. Momentos das partidas que eu pedia para os jogadores não tocar a bola em mim porque eu não estava sentindo a minha perna. E nisso começamos a investigar e aí encontraram um coágulo numa artéria do cérebro, né? E estava obstruída 90%. Já nos fez perceber que precisar começar tudo de novo pode ser uma missão solitária e cheia de novos desafios. Aí você vê quem são seus amigos e quem realmente se importa contigo, entende? Na semana passada, mostramos a primeira parte da entrevista com a Marjorie, que contou detalhes do dia do acidente fatal do marido Jonas Pessari. Ela compartilhou conosco como enfrentou a burocracia até o momento da despedida. As oscilações emocionais como esposa, como amiga, como mãe dos filhos dele. E também dividiu conosco como enfrentou o luto. Amanhã, que foi o horário do acidente, eu acordei, mas foi assim como se tivesse me acordando, sabe? Quando tu acorda assim, que nem no filme que faz, sabe? Tu acorda naquele susto. Isso tocou o interfone. Daí no que tocou o interfone, o porteiro disse assim: eu tô ouvindo rádio aqui, tá dando sobre um acidente. E daí eu achei o nome meio familiar. Eu vim olhar no registro dos moradores. E daí eu acho que é o seu marido. Só que assim, nunca passou na minha cabeça, nunca na minha cabeça passou que ele tivesse, sofrido um acidente fatal. Uma amiga até tinha me mandado, assim, meus sentimentos, Mari. E daí eu disse, por que ela tá me mandando meus sentimentos? Eu disse, eu pensei assim, será que o Jonas ficou tão mal? Era como se o mundo tivesse revoltado contra mim, de alguma maneira, porque eu perdi tudo. A gente viveu num casamento muito só nós dois. A gente morou na França, era só nós dois. Não tinha avó, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém. Então era sempre nós. Tinha um problema, a gente tinha que resolver. Tinha as crianças, a gente tinha que resolver. Tinha, Natal, Páscoa, tudo, era só nós, era a nossa família, assim, o nosso núcleozinho. Eu perdi um marido, eu perdi um amigo, eu perdi o pai dos meus filhos, eu perdi o provedor da casa, os meus filhos trocaram de escola. Depois do velório, cada um foi para sua casa, né? Mas eu não fui para casa. Eu não tinha nenhuma casa para eu voltar naquele momento. Hoje, Marjorie fala sobre a despedida, que oficialmente ainda não aconteceu, porque Pessari segue vivo nas perguntas dos filhos, na decoração da casa, na nova vida que chegou no dia do aniversário dele. Eu sou Débora de Oliveira e que bom te ter aqui jogando junto comigo. E a mãe dele, quando tu encontrou com ela? Então, quando eu encontrei ela estava em prantos, né? Aquele choro de mãe, eu acho, sabe? Aquele choro doído, sabe? E aquilo me chocou um pouco, assim, sabe? Mas é que nem eu falo. Aquele tinha sido o primeiro contato dela com ele, né? Eu já tinha visto ele no IML. E na hora que eu vi ele no caixão, eu disse, meu Deus. Eu disse, porque o Jonas, ele era muito vaidoso, né? Muito vaidoso. E eu digo, e não é que ele ainda morreu bonito, sabe? Eu disse, não acredito que, olha, ainda morreu bonito, sabe? Porque, naquele momento ele já estava
Tava vestido, tava penteado, já não tava mais com aquela faixa, né? Ele tava assim, como se ele estivesse dormindo, né? Então, naquele momento, tipo assim, a mãe dele não teve aquela visão que eu tive dele no ML, sabe? A mãe dele não teve, né? Mas eu entendo que aquele tinha sido o primeiro contato dela com ele. Então, eu vi ali a dor da mãe, né? De perder um filho. Ela falava muito assim, tipo, nossa, quando você era pequenininho, né? Seus primeiros passos, fui eu que vi e tudo mais. E eu, sabe, tipo, eu não tinha o que falar naquele momento, né? A gente só se confortava, né? Uma pela outra, assim. Foi bem difícil. Eu imagino. Diz o poeta, né, que se o nosso coração ele não fosse forte o suficiente, ele já estava parado há muito tempo, né? Porque às vezes a gente suporta coisas que a gente acha que não vai conseguir, né? Eu acho que esse caso de vocês, enquanto família como um todo, né, foi muito, muito difícil mesmo de superar. A gente que tinha um carinho especial por ele, né, já ficou abalado. Imagino vocês, não tem como medir, nem como explicar para as pessoas o que vocês sentiram naquele momento. Mas ali também nascia a Marjorie, mãe de 3 crianças, que tinha que recomeçar de alguma forma, né, Marjorie? E como foi que tu reconstruiu os pedaços que ficaram no teu coração para que hoje tu pudesse ver teus filhos felizes, saudáveis, né? Então, assim, só para deixar... Daí no outro dia, quando foi o dia de enterrar ele, eu fiz as crianças virem, sabe? Os meus amigos trouxeram as crianças para elas se despedirem dele. Porque eu acho que esse movimento foi muito importante, sabe? A gente... Então, foi que nem eu disse assim, ó, agora nós vamos se despedir do papai, né? Então, não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa chorar. Vai ter um monte de gente que vai olhar para vocês, vão chorar, porque elas vão ficar emocionadas. Mas, assim, é o papai de vocês, ele tá dormindo, né? Aí, a minha sogra, naquele momento, ela pegou eles e fez eles tocar, fez eles beijar, né? Porque a minha maior questionamento naquele momento seria se, tipo, num futuro eles dissessem, mas não era meu pai, né? É mentira tua, meu pai foi embora e não te quis mais, né? Tu brigou com ele. Então, eu sempre tentei jogar muito limpo, né? Porque a partir daquele momento ali, eu era só a mãe, né? Tipo assim, eles só iam ter a mim para contar, né? Não ia mais ter o pai. Então, eu fiquei com 100% da responsabilidade, digamos assim, né? Familiar deles. Então, eles foram lá, eles se despediram, a gente velou o pai deles. E daí, depois, eu respondendo a tua pergunta, eu virei a mãe, né? E eu tive que encontrar a força de superar a minha dor para poder criar eles, mas, como eu digo, a dor, ela é egoísta. Quando tá doendo em ti, tu não consegue ver que também dói no outro. E mesmo que fossem os meus filhos, eu não conseguia ver que estava doendo neles. Por algum tempo, eu percebi quando eu vi sinais, né? Porque até aquele momento, eu vivi só a minha dor, né? Eu passei algum tempo depois dependendo, assim, muito da ajuda, tipo, da babá, né? A senhora que vinha e tudo mais. Tipo, antes ela vinha só de vez em quando para ficar com eles. Depois ela passou a vir uma vez na semana, depois 2 vezes na semana, até que ela começou a vir praticamente quase todos os dias, assim. Porque realmente eu estava sozinha, né, em Curitiba com eles. Então, eu tive que encontrar uma assim, o Jonas me tirou um braço, me tirou uma perna, metade do meu lado. Fiquei com um déficit ali, né? Tava faltando, né?
o papel dele, de quem assumia. Então, eu não sabia, tipo, eu tinha que fazer o papel dele, tudo, né? Tinha que coisas assim, por exemplo, de se preocupar com pagar contas, esses negócios, não era comigo, era com ele, né? Então, eu tive que, tipo, ainda descobrir entrar nesse mundo, né? Que muitas vezes ele cuidava. E aí os pequenos acabavam que, como tu achava que eles pouco entendiam o que estava acontecendo, tu achava que eles não estavam sofrendo tanto quanto tu. Mais ou menos isso? Isso. Eu achava que eles estavam indo bem, sabe? Eu achava que eles estavam indo bem. Até o dia que, por exemplo, o meu pequeno, ele começou a levar para a escola, tipo, um pacote de feijão, aí ele estava levando roupa, aí ele estava levando um material escolar e brinquedo. E daí eu ia tirar as coisas da mochila dele e ele chorava. Daí um dia eu mandei um bilhete para a professora. Eu disse, professora, o Paulo tá levando feijão, macarrão, mas eu não sei o porquê, né? Eu não consegui tirar dele, mas então só tô te avisando. Daí ela me pediu para eu passar no SOI lá, né? No pedagógico lá. Daí eu fui conversar com elas. E daí ela me disse que aquilo... Aí ela me encaminhou para uma terapia familiar, né? Daí eu fui fazer a terapia familiar e daí a moça lá me falou que ele já tinha perdido o pai, que talvez tivesse... Tipo, ele perdeu muito para ele, né? E ele não quer perder mais nada. Então, tudo aquilo que era importante para ele, ele estava querendo carregar consigo. Então, para mim, aquilo foi como um outro banco, sabe? Eu disse, meu Deus, não sou só eu que estou sofrendo, meus filhos também estão sofrendo, e agora? Né? Como que a gente se dá as mãos e levanta e se ergue e sai disso, né? Porque era muito difícil. Tipo assim, porque tem gente que diz assim, eu perdi meu marido também e nem doeu tanto assim, sabe? Mas às vezes, tipo, não é a convivência, é a relação, né? Que nem tem gente que diz assim, perdi meu marido, mas às vezes, sei lá, o marido traía ou fazia outras coisas, ou às vezes nem amava tanto, né? Não sei muito bem como explicar. Mas, tipo, porque tem gente que diz assim, tá sofrendo, sabe? Meu Deus, e eu sofri muito, sabe? E os maiores, eles demonstravam de alguma outra forma também, como o pequeno, a saudade? Sim. Eu tinha o meu do meio, porque eu digo assim, o do meio é o que fica sempre voando, né? Porque a minha menina mais velha, ela era toda minha, né? Assim, eu quero ser como a minha mãe, eu quero me arrumar como a minha mãe. Então, era tudo a minha mãe. E o meu menino pequeno era o nenê da mamãe. E daí, às vezes, o do meio eu ficava tipo, onde é que eu vou me encaixar aqui? E daí, o pai, o Jonas, ele sempre estava muito com o do meio, né? Porque daí, tipo, ele via que muitas vezes eu estava, tipo, sobrecarregada com as duas pontas, então ele pegava do meio. Então, quando ele não tinha treino, quando estava em descanso em casa, ele dizia assim, vem aqui, vamos ver um filme, vamos lá, vamos jogar uma bola, né? Então, o do meio, ele meio que quis ser como um pai, né? Então, quando ele sentiu a falta do pai, ele achou que ele tinha que, por hora, me dar aquele suporte, assim, sabe? Então, ele também ficou muito... Tipo assim, ele não conseguia falar, então ele ficou muito nervoso, assim, sabe? Ele sei lá, ele beliscava, sabe? Ele queria bater. Então, ele ficou bem, sabe? Tipo, foi essa a reação dele. E a minha menina, ela não falava, né? Ela também não conseguia muito falar do pai, assim. Hoje ela já consegue e tudo mais, né? Porque eu tô aqui, eu até chorei ali atrás conversando, mas assim, é muita terapia, né? Eu tô em terapia já faz desde 2 meses depois do acidente, né? E eu nunca abandonei.
porque é muito pesado o rolê de 3 crianças, né? E toda a carga que se passou, né? Com isso, de estar sozinha, né? De tudo, né? De estar sozinha, 3 crianças, muda de casa, aí, agora não tem mais o salário, então muda de casa, muda de escola, muda de cidade. Aí voltei para o Rio Grande do Sul, né? Para ir, que eu pensei, poxa, né? Talvez meus filhos merecessem ficar perto da família, né? E daí fui para o Rio Grande do Sul e foi bem difícil, né? Estar lá, porque tinha muita gente que imaginava, ou sei lá, que, assim, tem muita gente que quer dizer como que tu tem que sofrer, sabe? Tipo, não, ela tá sofrendo errado, não é assim que se sofre, sabe? Então, tive muita dificuldade e assim, eu cheguei a bater no fundo do poço mesmo, sabe? E daí foi onde eu resolvi vir para Florianópolis. Um lugar que era neutro, né? Que não era onde vocês estavam juntos e nem onde tinham várias lembranças, inclusive pessoas conhecidas que poderiam ter interferência nas suas decisões. E tem sido mais fácil nesse lugar? Tem. Porque eu disse assim, chega, eu não importa para onde eu for, é dentro de mim que dói, é na minha alma, sabe, é no meu coração. Se eu não tratar o meu coração, eu não vou conseguir tratar o coração dos meus filhos, eu não vou conseguir ser a mãe que eles merecem ser, né? Porque por um instante, por alguns momentos, eu fui uma mãe indisponível, porque a minha dor, ela era enorme, sabe? Eu não sei mensurar a dor, sabe? Mas a minha dor era muito grande. E eu disse assim, como é que é? Pé na areia, né? Eu disse, não tem nada melhor do que o pé na areia e a alma no mar. Então, é para o mar que eu vou, sabe? As melhores férias que a gente teve, que eu vou lhe dizer que foi a única, sabe? Foi quando a gente morava na França, em 2014. Eu estava bem gordinha. E daí, o Paulo tinha 1 ano. E eu disse, poxa, vamos passar esse ano férias que a gente nunca tinha passado, porque ele sempre teve uma lesão ou outra coisa, um campeonato, a gente nunca teve assim um momento de férias, ou tava mal de grana, sabe? E daí naquele ano a gente foi pra praia, né? Que a gente foi para Cannes, foi para Marseille, foi para esses lados lá, e foi as melhores férias, tanto que a gente tem uma foto que nós estamos almoçando e as crianças dizem, eu amo esse momento, eu lembro desse dia, sabe? Então eu disse, o mar me chama, sabe? E eu resolvi vir pro mar. Então, assim, tem dias que eu tô triste, que as crianças estão tristes, a gente vai pro mar, vamos pra praia, porque a gente chega na praia triste, mas a gente nunca sai triste da praia, né? Então, foi esse o caminho que foi, tipo, sarando o nosso coração, de todos nós. Tu te transformou como mãe depois de tudo isso que aconteceu? Antes daquele acidente e depois de todo o sofrimento, de tudo que tu precisou enfrentar, tu é uma mãe diferente hoje? Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim, porque eu consegui encontrar um pouquinho de chão sólido hoje para eu conseguir apoiar o meu pé. Eu digo que hoje meu barquinho, assim, ele passou muito tempo em mar aberto, sofrendo toda a turbulência, onda de tsunami,
sabe? Meu barquinho virou, desvirou, remendei, sabe? E hoje eu consegui, tipo, colocar o meu pezinho um pouquinho no chão, ter um pouquinho de firmeza, assim, sabe? Consegui já tratar um pouquinho de mim. Então, eu consigo ser uma mãe muito mais presente para os meus filhos, assim. Consigo ouvi-los melhor, né? Entender eles melhor. Como eu vou dizer? Porque não adianta. Eles são um reflexo, né? Um reflexo de mim hoje. Então, eu tenho que estar bem para eles estarem bem. Então, desde que a gente veio para cá, a gente tem buscado, tipo, a gente faz yoga, sabe? Eu levanto eles cedo para a gente fazer yoga, eu levo eles para eles fazerem aula de surf. Então, eles faziam aula de balé, um monte eles fazem, porque lá na França eles começaram com o hipismo, né? Então, aqui a gente encontrou também uma hípica, então eles continuam tendo o trato com o cavalo. E eu percebo muito que, para minha filha, o cavalo, muitas vezes, associa ao pai dela, né? Porque o pai levava, muitas vezes, eles para fazer a aula, para fazer os campeonatinhos que tinham, né? Então, eu vejo que o cavalo, para minha filha, é muito importante, assim, né? Ela gosta de estar lá em contato com eles. Enfim, aqui para nós foi uma mudança, sabe? Que nem assim, a Ilha da Magia, né? Então, essa magia, assim, nos abraçou, realmente. E hoje tu tem o teu trabalho, como é que tu te mantém ao lado deles? Porque agora tu é responsável, né, por todos vocês. Como é que tem sido? Então, eu não tenho muito como trabalhar, né? Eu até busquei, eu comecei a fazer uma faculdade, né? Eu comecei a fazer enfermagem, só que daí quando eu me mudei, não tinha faculdade próximo, né? Eu teria que ir a Caxias lá para continuar, porque eu estava morando em Bento, né? Uhum. E aqui é longe também, é só depois da ponte. E daí eu não continuei. Aí hoje eu estou buscando um caminho para, tipo, ser terapeuta, né? Estudo, tipo, astrologia, eu estou estudando para fazer constelação familiar. E eu estou buscando esse lado, né? Da alma, assim. Agora que eu tô pensando, né, a enfermagem cuida muito do físico, né? Eu acabei buscando um outro lado, assim, que tá mais ao meu alcance. Como é que você se mantém? Então, eu recebi INSS, né? Que o Jonas tinha carteira assinada. Não é que nem muita gente, tipo, eu recebi INSS. A partir do momento que o Jonas faleceu, não tenho mais vínculo nenhum com o clube, né? O clube não me deve nada. Com a morte se extingue todo e qualquer contrato, então, que no caso dele não foi um acidente de trabalho, né? Então, não teria o porquê. Então, eu recebo INSS e eu tô, digamos, estudando, né? Para quem sabe, quando eles estiverem um pouco maior, eu conseguir achar um caminho por mim, assim, né? Para minha realização própria também, né? Eu também fui muito pro lado, tipo, da estética, né? Maquiagem, sobrancelha, unha, né? Mas, assim, o trabalhar, o estar todo dia, o bater o ponto, a meta, para mim se torna muito difícil, porque 3 já é difícil, né? Porque, por exemplo, fica doente uma semana, na outra semana vai ficar o outro, e na outra semana vai ficar o outro, porque é assim, pegou uma virose, pega um, pega dois, pega todos, né? Então, como que eu vou ter esse compromisso, né, do trabalho, assim, é bem difícil. Quando eles estavam na escola, quando
estávamos tendo escola, eu até conseguia fazer uma coisinha ou outra de manhã, sabe? Mas daí depois que veio a neném, daí eu não consegui mais nada mesmo. Ficou bem tomado o meu tempo. E eu ocupo ele daí para estudar e escrever. E qual é a mensagem que tu daria para as mães que enfrentaram esse momento que tu enfrentou e que agora não conseguiram se reconstruir, né, de alguma forma, porque eu percebo que tu teve aquele momento que tu adoeceu, né, pela dor, pela perda, e depois, quando tu conseguiu te recuperar, tu percebeu que tu tinha que cuidar dos pequenos e que isso virou teu objetivo, tua meta, que segue até hoje, tua responsabilidade com eles. Mas, ao mesmo tempo, tu te fortaleceu como ser humano também pelas palavras que tu diz, pela forma como tu conduz, né, tudo que aconteceu. E muitas mães não conseguem sair daquele fundo do poço que tu disse, né? E também tem filhos, e também tem uma vida pela frente, e também precisam recomeçar de alguma forma. O que a Marjorie diria? Tipo, o que eu vejo, assim, o Jonas era uma árvore enorme e frondosa dentro do meu coração, sabe? Ele ocupava, assim, um grande espaço no meu coração. E a morte dele foi arrancar aquela árvore, sabe? Dentro do meu coração. E em volta daquela árvore eu já tinha as outras minhas arvorezinhas plantadas, né? E eu não tinha como tirar aquelas minhas arvorezinhas plantadas e tentar colocar naquele lugar. Os meus filhos não conseguiam tapar a dor da falta do pai, né? Eu não conseguia colocar os meus filhos lá, porque os meus filhos já existiam, né? Tipo, eles já estavam na minha vida, né? Eu tentei tapar o buraco do Jonas com várias coisas, tipo, beber, sair, né? Coisas assim, muito fúteis, sabe? Fúteis. E eu só consegui, né, tapar esse buraco, assim, um pouquinho, foi quando eu tive a minha outra neném, que é a Celina. Foi quando a Celina chegou que, de primeiro momento, eu não queria. De primeiro momento, eu era muito preocupada com os outros, sabe? O que os outros vão dizer. Tanto que eu demorei ainda 11 meses para eu conseguir assumir a Celina, né? Para apresentar ela como minha filha, né? Então, a Celina foi... tanto que o nome dela, Celina, significa filha dos céus, né? E para mim foi realmente um presente do céu. E ela nasceu no dia do aniversário do Jonas. Então, para mim, foi o segundo sinal para consumar aquele presente, sabe? Porque o dia do aniversário dele era um dia para mim tão especial, de que eu, sabe, sempre eu organizava alguma coisa, sempre chamava as pessoas, e de repente se tornou um dia foi tão triste transformar ele num dia qualquer, e de repente hoje ele foi ressignificado com a vida dela. Então, assim, a Celina foi ela é a arvorezinha plantada naquele, sabe, naquele espaço enorme que tem no meu coração. Ela é lá o meu brotinho, né, que todo dia eu cuido, eu rego, né, e foi o que, tipo assim, que trouxe luz para minha vida, sabe? Então, a vinda dela e todos os hormônios maternos e que vem junto me fez olhar para os outros também com mais garra, sabe? De que, poxa, eu preciso ser uma leoa, né? Eu sou a leoa dos meus filhos, eu que tenho que protegê-los, né? Então, a vida da Celina transformou a minha vida, sabe? Ela ter vindo depois de tanto tempo, assim, sabe? Doloroso, né? Cada pessoa, cada vida, ela é individual, assim, né? Isso mudou na minha, né? Mas eu não diria que, tipo,
para ti talvez funcionasse da mesma forma, né? Mas assim, eu diria, vá lavar a alma no mar, sabe? Eu acho que é o melhor conselho, assim, sabe? É a gente poder se conhecer de verdade, assim, e ver aonde é que tá doendo, o porquê que tá doendo. Não existe fórmula pronta. Eu gostaria de ter encontrado uma para mim. Eu acho que talvez eu teria evitado, talvez, muitas pequenas dores e pequenos desconfortos entre várias situações pela qual eu passei. Mas, assim, para as mães que têm filho, né? Olhe para eles, né? Eles são... Às vezes é difícil para a gente olhar para os filhos, porque os filhos, às vezes, vão nos remeter ao pai, né? Ao nosso marido que se foi. Então, às vezes, é difícil tu olhar, né? Tu encarar, porque a saudade bate, a saudade é muito grande, sabe? Mas ali está um pedacinho de vocês, é o que vai ficar. Para as mães que às vezes não têm filho, mas às vezes estavam na mesma condição que eu era só uma dona de casa, assim, né? Muitas vezes me perguntei, tipo, será que estou sendo útil, né? Sou mais um peso no mundo, né? Busca conhecimento, busca estudar, faça o que gosta, faça o que ame, sabe? Vai montar cavalo, vai nadar, vai fazer o crossfit, o que seja, se te faça feliz, faça, sabe? Sempre buscar onde tem a luz, né? Porque por muitas vezes eu busquei, tipo, na noite. Vou sair. Mas na noite, não tem a luz que tem sei lá, numa trilha de dia, sabe? Tipo assim, é uma outra vibe, né? Muitas vezes, óbvio, que nem quando eu conheci, quando eu percebi que eu saindo, aí eu bebendo, voltando no outro dia para casa, dormindo o dia inteiro, eu fiquei, tipo, todo esse espaço de tempo sem pensar na dor, não sei o quê, nos filhos. Eu disse, meu Deus, é isso aqui que vai me salvar, né? E não foi. Muitas vezes só ampliou o meu problema. Então, assim, eu só ampliei o meu problema, sabe? E quando eu fui buscar na luz, sabe? Tipo, no agradecer, no ser feliz, no abraçar os meus filhos, beijar eles e tudo mais, foi onde realmente eu me sarei. Tanto que eu falei assim, antes eu era... Porque por algum tempo eu duvidei a Deus. Eu dizia assim, poxa Deus, por que tu me tirou meu marido? Por que tu fizesse isso comigo? Né? Eu merecia isso. Agora eu tô aqui sozinha com os meus filhos. O que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei, sabe? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O que vai ser deles? Poxa, Deus, poxa, por que tu fizesse isso? Sabe? E quando, que nem eu digo assim, quando deu o estalo, eu resolvi mudar, sabe? Eu digo, obrigada, Deus, pela tão breve vida dele, ele ter compartilhado comigo. Obrigado pelos filhos que ele me deu. Obrigado pela família que ele quis ter comigo, porque ele podia ter escolhido qualquer uma, né? Mas foi comigo que ele quis ficar. Então, eu troquei sabe, aquele olhar de pena por um olhar de gratidão, sabe? De dizer muito obrigada, né? Porque hoje, todas as noites, assim, quando eu rezo com meus filhos, eu digo obrigada, né? Obrigada. Porque não sabe? Não tem outro sentimento que não seja de gratidão mesmo por tudo que ele me proporcionou, né? E que ele vem ainda, que eu ainda vou viver através dos nossos filhos, né? Marjorie, eu acho que a história de vocês está eternizada, né? Não só pela história em si que vocês construíram, que vocês viveram, que vocês aproveitaram de forma bastante intensa, mas principalmente pelos 3 filhotes aí que todos os dias lembram esse encontro de vocês dois nessa vida.
e que hoje estão aí propagando o teu sorriso, né? Estão te dando amor que tu tinha através dele, mas hoje tem de uma forma diferente através dos teus filhos, e ainda com a Celina, né, vindo no dia do aniversário dele, para que aquele nunca mais fosse um dia triste para ti, sim, fosse um dia feliz, um dia de lembrar a vida, ou seja, a história que vocês construíram juntos, ela só está sendo escrita, tu que gosta tanto de escrever, né, de uma forma diferente hoje, mas ela continua ali, né, com os traçados firmes, e cada vez mais ampliando esse livro da história de vocês dois. Quero te desejar um feliz Dia das Mães, quero te desejar felizes dias das mães, né? Porque eu sei que essa tua missão agora é diária, não é só agora no mês de maio, e que cada vez mais tu encontre nesses lugares que tu mostrou pra gente, que são os lugares de luz para iluminar o teu caminho, porque eu acho que a gente precisa muito disso, e quando a gente vê alguém iluminado próximo a nós, a gente se sente iluminado também, né? E que as pessoas no teu entorno sempre te levem boas energias, sempre cada vez mais sejam, amplifiquem essa luz entre vocês, para que vocês cheguem em qualquer lugar e ele esteja vendo que vocês estão aqui brilhando, não sem ele, mas com ele de uma outra forma. Sim. Muito obrigada, Débora. Obrigada pela nossa conversa hoje. Realmente eu falei, assim, até coisas que eu não tinha ainda falado para ninguém, né? Para mim foi bom falar dele, sempre é muito bom, né? Gosto muito. Muitas vezes, quando eu tô com amigos, assim, a gente sempre fala dele. E hoje a gente sempre fala de uma maneira muito saudosa, sabe? Sem mais aquela dor, né? Mas sempre com muita alegria de ter compartilhado os momentos com ele. Porque ele era muito feliz, assim, né? Muito alegre. Então, dá muita saudade. Mas, se esse é o caminho que a vida escolheu, né? Então eu aceito e assim sigo. Eu nem sei como agradecer a confiança dessas pessoas em compartilhar as grandes vulnerabilidades da vida delas comigo e com vocês. Uma prova que, por mais que saibamos que são pessoas famosas, conhecidas e reconhecidas, guardam dentro de si e do mundo particular em que vivem histórias nem sempre vitoriosas. Recomeçar é nosso impulso por aqui, a cada semana. Nem sempre fácil, nem sempre feliz, nem sempre sem antes passar por duros processos. Mas como já nos presenteou o Ano e Luz, entre tantos começos e recomeços, às vezes o que sobra de nós são apenas fragmentos. Mas vez ou outra, é preciso permitir que alguns pedaços caiam e fiquem para trás. De vez em quando, a vida pede por reinvenção. Por isso, não tenha medo de perder, de se perder. Precisamos estar prontos para nos queimar nas próprias chamas, para poder renascer de nossas próprias cinzas. Permita-se desconstruir para evoluir. Um beijo e bons recomeços para nós.